Comédia, drama, romance ou ação? Qual série de TV você mais gosta? Não dá pra negar que os seriados estão tomando conta das telinhas. Alguns até viraram livros e filmes. As melhores séries de TV. Esse é o tema de hoje e nós queremos saber a sua opinião. Está no ar, Antenados. O Antenados está de volta e o nosso tema de hoje é as melhores séries de TV. Eu conto com a presença do especialista em roteiros de seriados Cláudio Nigro. Obrigada, Cláudio. Com William Falquete, nosso convidado. Carlos Barreto. Com a Marcela Simões. Tudo bem, Marcela? Com a Raíssa Freitas. Danilo Vaz. E a Jéssica Patriarca. Eu começo perguntando pra vocês, qual a série preferida, Danilo? Dr. House. Dr. House. E você, Carly? Simpsons. E você, Jéssica? Glee. Glee. E o que tem, assim, nessas séries que vocês mais gostam? Eu acho que no caso do Dr. House, houve uma mudança totalmente, assim, do normal, né? Geralmente um seriado, ou então uma novela mesmo, sempre é o foco principal está naquela pessoa que é a bonzinha, né? E o Dr. House não, a gente está acostumado a ver ele é uma pessoa rigorosa, né? Então mudou totalmente, assim, acho que o estilo deles trabalharem é legal. E você, Carlos, por que você gosta? Porque assim, o Simpsons ele consegue tratar de assuntos como política e religião, ele consegue assimilar esses assuntos e não, de certa forma, não perde a linha. Ele faz um humor que seja um humor agradável ao público. Certo. Cláudio, eu posso te apresentar como roteirista e escritor. Qual a sua formação? Onde você... Com a minha formação, eu sou formado na La Sapienza, uma universidade de Roma, onde eu moro. E eu tenho um doutorado em literatura comparada e sou diretor de cinema, formado por uma outra escola também de Roma. Em Roma. Por que as pessoas assim, gostam tanto de seriados? Assim? Bom, porque os seriados agora, né, na verdade, não são mais os seriados de antes, né? Como eu estava dizendo aqui, houve uma revolução na maneira de pensar uma série americana agora. Por exemplo, antigamente os seriados a gente chamava os seriados de coleções antológicas. Você assistia um capítulo e depois você podia assistir um capítulo da 8ª temporada, da 1ª, da 5ª, não tinha um arco narrativo definido. Consegui entender, não tinha essa linearidade. Não tinha uma linearidade porque exatamente por isso eles vendiam essas séries em pacotes e eles eram transmitidas pelos canais sem uma ordem, que assim rendia mais. Inclusive você podia passar 2, 3 vezes um capítulo e ir diluindo o pacote de séries que você comprou. Só que isso, na verdade, aos poucos foi se revelando pouco eficaz em prender a atenção do público. Então, uma das primeiras revoluções, por exemplo, foi no caso de Friends ou no caso de X-Files, onde você via uma série e onde a relação entre os personagens dentro da série, né, todo mundo do X-Files, na verdade, a gente queria saber muito mais se o Molly ia beijar, ou a Molly, não me lembro quem que era o Molly, quem que era quem, mas se o agente ia beijar a mocinha, né, do que se ele ia descobrir se havia realmente extraterrestres, se haviam extraterrestres complotando contra o governo americano. Então, na verdade, a trama interna entre os personagens que começou a chamar mais atenção do público. E eles foram indo nessa direção. Por mais que você assista uma série como Friends, né, você tem uma história dentro da série, com começo, meio e fim. Né? Eles têm uma aventura ali dentro, mas ao mesmo tempo que essa aventura é contada, né, que o plot, que a linha narrativa interna da série é contada, há uma outra linha que passa de capítulo em capítulo, que constrói uma trama e que passa a gente de um ano para o outro, que prende a atenção do público. E o que a produção assim, tem a importância que eles levam para conseguir prender esse público? Isso hoje em dia é pensado assim, a gente prende o público, por exemplo, quando você começa a idealizar uma série, você tem que pensar
não só numa boa ideia, né, porque uma série tem sempre algo a ver com o momento histórico que a sociedade onde ela é produzida está atravessando. Né? Por exemplo, se você pensar em Lost, não é por acaso que logo depois de um evento tão forte quanto o 11 de setembro, né, de 2001, aparece uma série onde um avião explodiu e as pessoas se encontram numa ilha sem saber por que elas estão lá. Na verdade, parece, na minha cabeça, funciona quase como se o avião tivesse atravessado o World Trade Center e desembocado na ilha do Lost. Né? Tem uma resposta. A sociedade sempre lança perguntas para os narradores, né? E na história sempre os narradores são aqueles que equacionam as questões da sociedade. Só que para você criar uma série não basta você ter uma ideia genial ou uma ideia interessante que possa capturar o público, que possa falar sobre o momento histórico que está acontecendo agora, por exemplo, no caso do Brasil ou no caso de um outro país. É interessante você ter também uma estrutura narrativa que permita você passar do primeiro ano da série para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto. Tem série que chega a 10, 12 temporadas. Então, o que é necessário é você criar uma trama, né, uma estrutura que possa prender o público por N anos, né, e que consiga levar ele até o final das suas temporadas. É isso que é desejado por uma produtora de televisão hoje em dia. Certo. William, você é colecionador de Friends, né, da série. Tem. Você sente que tem essa preocupação da parte dos produtores em empreender, em deixar que você continue em segunda, terceira temporada, que fique preso a essa série? Tem com certeza, porque o caso de Friends, ele conseguiu manter 10 temporadas que não chegaram a ficar cansativas. Tem temporadas que começam, eles querem ir empurrando só por causa de dinheiro, porque está dando audiência, e acaba perdendo a força, né, em alguns casos. O Friends não, eu acho que pela história gostosa que vai passando, eles conseguiram amarrar do primeiro à 10ª temporada, mesmo ele já querendo ter terminado a série na 7ª, 8ª temporada, de queriam ter parado. Mas por causa de contrato, continuaram com a história assim, não empurrando com a barriga, como se diz, mas ficou gostosa. Tem uma preocupação. Tem a preocupação. Você vê que o gancho narrativo do Friends, na verdade, é muito simples, né? Sim, Porque é o Ross e a Rachel, se eles vão ficar juntos ou não. Com isso, eles fizeram 10 anos de temporada. E é engraçado que não fica cansativo, porque é até engraçado, porque vamos supor, a trama dos dois dá um declínio na 3ª temporada. Vai voltar a ter alguma coisa na 8ª temporada, né? Não fica preso só E passam-se quase 5 temporadas que fica no ar ainda, apesar de não ter nada de beijo, não ter tido romance, fica no ar ainda. Isso que é legal, eles conseguiram manter algo que não está acontecendo, um suspense, né? na tela mesmo. Vocês imaginam como surgiram as séries de TV? Não. E para responder essa pergunta, o Antenados entrevistou o jornalista Paulo Gustavo Pereira, autor do livro Almanaque dos Seriados, e outra fã, Larissa Osako. Seriados de TV, eles vieram no final da década de 40, porque nessa época que a televisão estava se popularizando mais. Então, a produção resolveu pegar todos os programas da rádio que faziam sucesso na época e adaptar para a televisão. Nasceu esse formato, que é um formato de um programa, né, que pode ou não ter continuidade durante uma temporada inteira, mas que deixa sempre uma vontade de você ver a próxima semana, né? Lost, hoje em dia, eu diria que é o exemplo mais próximo do que era um seriado de ação daquela época. Don't worry, Kate's fine. As séries, elas deixaram de ser assim meio comportadas para começarem a ser ousadas. Começaram a produzir seriados mais encorpados, mais adultos, onde eles poderiam falar palavrão, podia ter cenas de nudez, de sexo sem ser explícito nem nada. E isso foi digamos, a segunda evolução na virada do século XX para o XXI. Então você tem 3 séries que foram revolucionárias nesse sentido, né?